Bom dia, sejam todos bem-vindos para mais uma manhã, para mais uma quinta-feira, para mais um Dali, onde nós vamos conversar um pouquinho mais a respeito dos princípios herméticos, as 7 leis herméticas, as 7 leis que regem o universo e que nos trazem a possibilidade de entender melhor como tudo funciona, para aplicar isso na nossa vida cotidiana e termos uma vida mais consciente e, consequentemente, mais plena. Hoje, Dali 15 da lua cósmica, a lua da tartaruga, a lua da presença, a última lua do anel solar. Estamos há 2 semanas de encerrar esse ciclo para iniciarmos um novo ciclo. E hoje nós estamos na semana azul, que diz que a paciência transforma a conduta. Então, essa é uma sequência de 7 dias para a gente exercer a nossa paciência em todas as nossas condutas e trazermos resultados mais eficazes. Hoje também é o 4º dia do 52º giro do Tzolk'in, o 52º giro galáctico a partir da convergência harmônica, e nós estamos em semente autoexistente amarela. Defino com o fim de focalizar, medindo a percepção. Selo a entrada do florescimento com o tom autoexistente da forma. Eu sou guiado pelo poder do fogo universal. Então a gente está num processo de focalização, tanto pela semente quanto por Dali, que traz a energia de focalizar. E a semente traz esse poder do florescimento, né? De tudo que a gente planta, de tudo que floresce. E hoje nós vamos falar exatamente a respeito disso, porque mais uma vez, mesmo sem planejamento, a gente está sincronicamente com a ordem sincrônica do tempo. Hoje nós vamos falar sobre a lei de causa e efeito. Toda causa tem seu efeito e cada efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é apenas um nome para uma lei não reconhecida. Há muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. E quando a gente fala sobre causa e efeito, a gente está falando sobre plantio e colheita. Quem nunca ouviu aquela expressão, o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória, né? Tudo que você planta, você colhe. E tudo que você planta, você colhe de maneira coerente, né? Se eu plantei morango, eu vou colher morango. Se eu plantei limão, eu vou colher limão. Se eu plantei laranja, eu vou colher laranja. Não tem como eu plantar morango e querer colher limão, nem o contrário, né? Portanto, conhecer essa lei, ter a percepção dela, traz a possibilidade de você ter um maior planejamento na sua vida, agir com maior consciência, né? Porque se a gente sabe que todo plantio tem a sua colheita e essa colheita é de acordo com o plantio que você fez, você vai plantar com mais consciência. O próprio nome do princípio já diz causa e efeito. Se toda causa tem um efeito e se todo efeito vem de uma causa, a gente passa a agir com maior consciência. A gente nem precisa aprofundar nessa lei, porque só o próprio nome dela já nos traz essa percepção, né? Mas quais são os impactos disso na nossa vida? A questão é que muitas vezes, e assim, a grande maioria das vezes, a gente não tem noção do que a gente está plantando. A gente não tem ideia do que a gente está fazendo, porque a gente não tem acesso a esses diversos planos de causalidade. Porque nós em si já somos efeitos de uma causa maior. E também somos causa de outros efeitos, porque tudo é um ciclo, né? E como a gente não tem acesso a todas as informações para que a gente possa viver plenamente consciente, tem informações aí que a gente não acessa, que a gente só vai entender a posteriori, ou que talvez a gente nunca realmente compreenda dentro da nossa capacidade humana de compreensão, a gente não tem controle de todos os efeitos que a gente vai causar. Porém, a gente tem controle daqueles efeitos que a gente tem consciência das causas que a gente está iniciando. E é em cima desses efeitos ou em cima dessas causas que ainda não foram iniciadas é que a gente pode trabalhar. E dentro da terapia, principalmente, o que a gente busca? Dentro da TQA especificamente, né, que é a minha área de trabalho, a gente busca entender qual causa está promovendo os efeitos
que são os problemas que a pessoa tem na vida atualmente e que ela não sabe como resolver, porque ela não sabe onde está a causa. Porque não adianta a gente trabalhar em cima do efeito, a gente precisa trabalhar em cima da causa se a gente quer ter efeitos diferentes, né? Einstein já dizia isso, que é burrice a gente ter as mesmas práticas, fazer as mesmas coisas querendo obter resultados diferentes. Porque se toda causa tem seu efeito, para eu ter um efeito diferente, eu preciso ter uma causa diferente. Não é? Não adianta eu pegar a mesma causa para ter efeitos diferentes. E tudo também vai depender da relação estabelecida entre a causa e o efeito. Essas relações que a gente estabelece com as informações que chegam até nós. E é isso que a gente busca trabalhar dentro da TQA. Encontrar a causa, que a gente chama de causa raiz, inclusive, né? Aquela causa originária ali, para poder entender os efeitos que estão ocorrendo na vida da pessoa atualmente e para fazer com que ela também compreenda essas relações de causalidade que ela estabeleceu, para que ela tenha condições de ressignificar a sua história. Porque não adianta, não importa o que fizeram com você ou o que você vivenciou, importa o que você faz com aquilo que fizeram com você ou com aquilo que você vivenciou. Essas relações de causalidade estabelecidas. É aí que a gente começa a fazer o processo de ressignificação, que é tão falado hoje em dia e muitas vezes as pessoas não têm sequer noção do que é isso, né? Só sai por aí repetindo, eu tenho que ressignificar isso, eu tenho que ressignificar aquilo, mas não sabe o que é realmente o processo de ressignificação e muito menos como começar a fazer isso. Porque se você não tem a causa, você não tem o que ressignificar. Não adianta tentar ressignificar o efeito, você precisa ressignificar a causa do efeito. Para a partir dessa ressignificação você ter efeitos diferenciados, né? E esse é um dos princípios que mais falam dentro desse processo da terapia, a lei de causa e efeito. Porque tudo na nossa vida, tudo que existe, vem desse princípio de causa e efeito. Tudo é efeito de uma causa maior e toda causa tem o seu efeito. Todos nós somos efeitos e todos nós somos causa. E todos nós estamos causando efeitos constantemente e sofrendo efeitos de outras causas constantemente. É um ciclo perpétuo e contínuo, que a gente chama muitas vezes de roda de samsara, né? Alguém já ouviu falar esse termo? E o que significa isso? O que traz para a gente na mente essa questão da roda de samsara? Aquela roda que você fica ali girando, girando, girando e não consegue sair. Por que a gente não consegue sair? Porque a gente não consegue estabelecer essa lei de causa e efeito de maneira consciente na nossa vida. Porque se toda ação, cada processo de respiração que a gente tem, cada processo de pensamento que a gente tem, cada processo de sentimento que a gente está construindo uma realidade, a gente também está construindo efeitos. A gente está causando efeitos. E a grande parte do tempo, como eu já falei, a gente está fazendo isso de maneira inconsciente, porque a gente está perdido nisso que a gente chama de tempo, ou muito adiantado, ou muito atrasado, mas nunca no verdadeiro tempo, no único tempo que existe, que é o tempo presente. E como a gente não está no tempo presente, a gente vai meio que no automático, vai meio que na reação. E quem comanda o automático? Quem comanda a reação? O nosso inconsciente. Por si só, a gente não está agindo de maneira consciente, porque quando a gente age de maneira consciente, a gente tem a possibilidade de decidir conscientemente qual caminho eu vou tomar. Se eu não estou presente, se eu não estou no único momento possível, que é o momento presente, quem vai determinar o caminho, quem vai fazer a escolha, quem vai decidir é o meu inconsciente. E o meu inconsciente vai decidir pelo quê? Por aquilo que ele considera mais seguro. Mas que nem sempre verdadeiramente é o mais seguro, o mais correto, o mais eficaz para uma vida com efeitos benéficos. E quando a gente fala sobre efeitos e roda de samsara, a gente também não tem como não entrar na questão de dharma e karma.
Também sei que todo mundo já ouviu essa expressão em algum momento aí da vida, pelo menos a expressão karma todo mundo já ouviu, porque meio que caiu no senso comum, no popular, se tornou uma palavra meio da moda, então todo mundo já ouviu esse termo em algum momento. Qual é a diferença de Dharma e Karma? Dharma são os efeitos benéficos das suas ações, das suas causas. Então, quando você age para o bem, produzindo o bem, alinhado com o bem, você gera luz, você gera Dharma, você gera energia positiva. Quando você age por impulso, por inconsciente, por ego, por pensando em benefícios próprios ou produzindo realmente o mal para alguém, voluntário ou involuntariamente, porque você pode agir em benefício próprio, não querendo mal para ninguém, mas a sua ação em benefício próprio pode estar interferindo negativamente na vida de uma outra pessoa sem que você tenha consciência disso. Está agindo de maneira, está agindo dentro do que é considerado mal. Você está produzindo antimatéria, você está produzindo karma, você está produzindo energia negativa. E para todo o karma que a gente produz, a gente precisa ter uma compensação, porque a resultante final do universo é sempre zero. Então a balança tem que estar sempre equilibrada. Você recebe um quanto de amor da criação para você estar vivo nesse plano e viver a sua vida. E você tem que devolver o mesmo quanto para a criação. Se eu começo a produzir antimatéria, se eu começo a produzir karma, essa balança fica desigual, eu fico devendo. E aí eu preciso compensar essas ações, essas causas que geraram efeitos negativos, para que eu consiga realmente equilibrar a balança e devolver para a criação todo o amor que eu recebi para poder ter direito à vida. Porque se você está vivo, existe amor. Você pode não estar acessando esse amor, mas existe amor. Por isso que todo mundo que está vivo nesse plano tem a possibilidade de melhorar. Porque a gente melhora a partir da conexão com o nosso alto amor. E se você está vivo, existe amor dentro de você. É tirar os obstáculos do caminho para conseguir se conectar com esse alto amor e se fortalecer nele. Mas retomando a questão de karma e dharma, tudo que a criação deseja é que você devolva todo o amor que você recebeu. É como você fazer um empréstimo no banco. Só que não necessariamente um empréstimo no banco, porque o banco vai cobrar juros, né? E aí a balança fica desigual. Mas é como você pegar uma quantia de dinheiro emprestada com alguém e você vai pagar aquela mesma quantia, né? Peguei, sei lá, 3.000 reais emprestado com meu irmão. E aos poucos eu vou pagando esses 3.000 reais para ele. Como que eu vou pagar isso? É uma escolha minha. Eu posso pagar tudo de uma vez, eu posso pagar aos poucos e eu posso pagar em pouco tempo, em muito tempo. Isso depende da minha escolha. Só que nem sempre essa escolha é tão consciente. É aí que entra o problema. Porque muitas vezes a gente, por exemplo, eu tenho que pagar para ele 500 reais no mês. E aí eu fui lá e queria comprar alguma coisa muito gostosa para eu comer. E aí eu fui, comprei, gastei o dinheiro e eu não tenho mais os 500 reais para pagar para ele. Tudo bem, eu pago 300. Só que aí a minha dívida fica um pouco mais longa. Eu vou ter que compensar esses 200 que faltou um pouquinho mais, né? Então, a forma como você vai devolver isso para o todo, esse amor que você recebeu, depende de você. Depende das suas escolhas, depende do seu caminho, depende das causas que você faz, que você executa e os efeitos que você produz. Então, a gente não tem acesso a todas as informações, a gente não sabe quais serão todas as consequências das nossas ações, das nossas decisões. Como que a gente pode fazer então para deixar de gerar karma e começar a gerar dharma? É uma questão difícil, porque se você não tem controle de todas as variáveis, se você não tem conhecimento de todas as variáveis, é muito difícil a gente saber realmente se o que a gente está fazendo vai gerar dharma ou vai gerar karma. Porque você pode achar que está fazendo a melhor ação do mundo, mas pode estar prejudicando alguém nesse processo.
E uma vez que você prejudica alguém, você está gerando karma, porque você vai ter que compensar aquela ação, né? E quando a gente não tem consciência de todas essas informações, a gente fica meio perdido, a gente meio que joga no escuro, né? E qual é a nossa bússola para a gente jogar no escuro e tentar acertar o máximo possível? O nosso coração. O nosso coração é a nossa bússola. É se conectar com essa bússola que existe dentro de você. Não o coração, o órgão físico, tá? O coração, o órgão físico, ele apenas recebe ali um impacto energético e produz algumas sensações físicas. Mas é o nosso centro cardíaco de forma geral. O que é o nosso centro, né? A gente tem aí todos os chakras, o recebimento de energia do sétimo para o primeiro, para o sexto, para o segundo, para o quinto, para o terceiro e finalmente essa energia explode no quarto, nosso centro cardíaco. Esse centro cardíaco é a nossa pulsação, é a nossa conexão, é a nossa fonte de atração, de magnetismo. Então, quando a gente se depara diante de uma situação em que a gente precisa decidir, não adianta trazer só para o racional. O racional é um apoio, ele vai te trazer ali um raciocínio, uma percepção de acordo com as informações que você tem. Mas e todas as demais informações que você não tem? Ok, eu tenho visão remota, eu consigo ver. Ok, eu tenho clareaudiência, eu consigo ouvir. Ok, eu tenho uma intuição muito forte, eu consigo sentir. Tudo bem, eu sou um médium assim, mega ultra power, eu consigo saber tudo que vai acontecer. Ótimo para você. Mas e nós, réis mortais, que não temos nada disso? Existem ainda algumas ferramentas, né? Você pode recorrer aí a uma leitura de tarô, né? Que vai te dar aí algumas orientações. Lembra, orientações, não previsões de futuro, tá? Orientações, possibilidades. Você tem outros instrumentos também nesse sentido que pode trazer orientações. Você tem a radiestesia que também pode te trazer aí algumas orientações. Porém, nada é garantido, né? Porque pelo menos a radiestesia, que é a área que eu trabalho, ela é uma fotografia do momento. Nesse momento, se você tomar essa atitude, vai ser bom para todo mundo. No momento seguinte, pode ser que já não seja, porque a configuração e as N variáveis implicadas já podem ter mudado, causando efeitos diferenciados. Por isso que a radiestesia nunca deve ser utilizada como fator de previsão de futuro, porque existem N variáveis que a gente não controla, que a gente não tem acesso e que não garante que aquilo que você viu na radiestesia vai realmente se concretizar ou se concretizar nesta realidade que a sua consciência compartilha. Então a gente não deve utilizar isso como uma ferramenta para prever futuro, tá? Para além dessas questões, o único caminho mais certeiro que a gente tem quando a gente está alinhado, quando a gente está no momento presente, quando a gente está em nós e não transitando aí dentro do calendário e dentro do relógio, se preocupando com o que tem que fazer no futuro, o que vai acontecer, ou se lamentando pelo que já aconteceu, quando você está presente dentro de si no único tempo existente possível, que é o momento presente, você consegue se perceber, você consegue se concentrar, se sentir, se acalmar, acalmar a mente, acalmar a respiração, relaxar o corpo e se perceber. Tal decisão que eu estou tomando, como eu me sinto em relação a ela? Qual a sensação que vem para o meu corpo? Eu sinto paz, eu sinto tranquilidade, eu sinto segurança, ou me causa uma certa angústia, um peso, talvez até um frio na barriga. Cada um vai reagir de uma maneira no corpo, né? Mas o seu centro cardíaco é sua bússola. E a sua bússola vai te dizer se essa decisão, se essa ação realmente vale a pena ser executada ou não. Mas para isso a gente precisa sair do racional e aprender a sentir. O que é uma coisa muito complicada, porque a gente está atravessado
por uma cultura totalmente cartesiana, do penso, logo existo, né? Penso, logo sou. Lacan tem uma frase maravilhosa que ele dizia que eu penso onde eu não sou e eu sou onde eu não penso, que fala justamente dessa questão do consciente e do inconsciente. Eu penso que eu sou o consciente, e a partir do consciente eu começo a racionalizar todos os processos. Mas verdadeiramente eu sou onde eu não penso. Verdadeiramente a grande parte da minha vida é comandada pelo meu inconsciente, onde não passa pelo processo de racionalização, passa pelo processo de sentir, de se perceber, de reconhecer as suas sombras que estão internalizadas no inconsciente. E é aí que a gente precisa entrar no processo de autoconhecimento, para a gente poder se perceber e sair um pouco do campo da lógica, abrir mão da lógica, para se conectar com aquilo que não é lógico. Porque aquilo que não é lógico passa pela frequência do amor. O amor não tem lógica, né? O Dr. Hawkins, no livro dele Poder versus Força, ele fala exatamente isso. O amor não tem lógica. E fazer a transição da razão para o amor requer abrir mão da lógica. Requer abrir mão de racionalizar todos os processos, de pensar a respeito. E você se permitir sentir a respeito. Mas é um exercício, porque a gente não aprende a fazer isso, né? A gente aprende a usar o nosso corpo para nos transportar de um lado para o outro, para pegar instrumentos, para utilizar de maneira mecânica. A gente aprende a usar o nosso raciocínio, a nossa cognição para resolver problemas. O objetivo do nosso cérebro é resolver problemas. Mas a gente não aprende a usar as nossas emoções. A gente não aprende a reconhecer nossos sentimentos. E por isso que tanta gente tem tanta dificuldade de falar sobre si. Porque não consegue reconhecer aquilo que existe dentro de si. E quando a gente abre mão de ferramentas importantes como essas, a gente abre mão de estar totalmente presente, no momento presente, para poder manipular as causas necessárias para ter efeitos benéficos, plantar boas sementes para ter boas colheitas. E isso que a gente precisa aprender a desenvolver, porque a lei de causa e efeito nos diz exatamente isso. Enquanto você não devolver todo o amor que você recebeu, você vai continuar retornando para poder dar conta dessa dívida, até você pagar ela inteira, né? Enquanto você não paga a dívida inteira, você está ali num acordo com aquela dívida. Só que a questão é que como a gente não tem acesso a todas as informações, não tem controle de todas as variáveis, a gente produz causas e a gente produz efeitos que muitas vezes não são benéficos. Uma vez que você toma consciência do efeito, né? Nossa, isso aqui aconteceu, tá muito ruim, né? Isso não foi bom, tá prejudicando outras pessoas e tal. Ok, eu me arrependo. Eu me arrependo de ter feito isso, eu me arrependo de ter tomado essa decisão, mesmo que eu não tenha feito por maldade, mesmo que eu não tenha escolhido fazer isso para prejudicar outras pessoas. Mas por causa do efeito ruim que isso está causando, eu me arrependo. Ótimo, trouxe um aprendizado. O karma, ele está aí para trazer aprendizados. Não para fazer a gente carregar a cruz e ser castigado. Ele está aí para trazer aprendizados. Porém, você desequilibrou a balança. E você precisa equilibrar a balança novamente. Então, mesmo que você se arrependa daquilo que você fez, vou trazer um exemplo bem drástico, que é o exemplo que o professor Eric traz no curso e que faz com que a gente compreenda isso. Vamos ver, eu matei uma pessoa, cancelado, cancelado, cancelado. Supostamente, né? Fui lá, tomei essa ação. Depois que eu vi o que eu fiz, depois que eu tomei consciência do que eu fiz, eu me arrependo do que eu fiz. Eu realmente me arrependo diante da criação de ter tirado a vida de uma outra pessoa. Ótimo, né? Você viu que o que você fez foi errado, você trouxe responsabilidade sobre o ato e você está trazendo uma reversão aí de sentimento em relação à situação para você trazer um aprendizado e saber que isso é algo que não deve ser feito nunca. Perfeito, aprendeu a lição.
Porém, você tirou a vida de uma pessoa, você interferiu no processo de existência de uma pessoa. Você precisa vir novamente ou dentro da mesma existência, passar por alguma situação semelhante para compensar este ato e equilibrar a balança novamente. Se você aprendeu com o seu ato, se você aprendeu com o seu arrependimento, você não vai voltar a cometer esse desequilíbrio novamente. Mas se você não aprendeu, se você se arrependeu só da boca para fora, você pode voltar a fazer a mesma coisa, cair na mesma cilada e desequilibrar novamente. E aí a gente fica preso nessa roda de samsara que eu falei anteriormente, porque você sempre vai precisar retornar para compensar alguma coisa. E aí a gente passa N existências aqui fazendo esse processo de aprendizado. É como a vida escolar. Eu estudei, eu aprendi todas as lições dessa série. Agora é ano, né? A série era na minha época. E eu fui testada. Eu tirei boas notas, eu passei de ano. Eu fui para a série seguinte. Agora eu passei o ano. Passei o ano brincando, me divertindo, fazendo bagunça com a galera do fundão, né? Jogando papelzinho na professora, fazendo piada, desenhando no caderno, pregando peça nos outros alunos, né? Passei pelo ano escolar como se eu estivesse me divertindo na Disneylândia. Chegou no final do ano, eu fui testada, eu não passei, eu vou voltar novamente para fazer aquele ano. E é assim que funcionam as nossas existências. O processo de aprendizado da alma passa por isso. A gente está aqui num planeta escola. A gente está aqui para aprender. A gente não está aqui para se divertir. A gente não está aqui para sofrer. A gente não está aqui para pagar pecados. A gente está aqui para aprender. E aprender é o quê? O que eu fiz? Qual foi a causa que eu promovi que está trazendo esse efeito e que não está bom, que não está legal? O que eu posso fazer para modificar? O que eu posso fazer para compensar? O que eu posso fazer para aprender com essa situação, principalmente? E se responsabilizar. Se responsabilizar é diferente de se culpabilizar. Quando você se culpabiliza, você se coloca numa posição de coitado de mim, eu não sabia o que eu estava fazendo, me perdoe pelo amor de Deus. Você traz uma postura de vitimismo. Você sai de algoz para vítima. Quando você se responsabiliza, é diferente. Você fala, eu não tenho ideia do que eu estava fazendo, mas eu fiz mesmo assim. Eu assumo a responsabilidade pelo que eu fiz, eu pago o preço da consequência pelo que eu fiz e eu trago o aprendizado necessário para que eu não volte a fazer novamente. Você toma uma postura de ação e aí você pode trazer um aprendizado e fazer um movimento para sair daquilo. E possivelmente novas situações semelhantes, com estruturas semelhantes, vão aparecer novamente na sua frente. Para quê? Para te testar, para saber se você realmente aprendeu o que você precisava aprender ou você vai agir inconscientemente novamente e causar o mesmo efeito negativo novamente. Não é assim que a gente faz na escola? A gente estuda, a professora dá matéria, a gente estuda, faz lição de casa, aprendi, professor, entendi, entendeu? Entendi. Ótimo. Então vamos ver se você entendeu mesmo. Tira uma folha do caderno aí, teste surpresa. Será que você aprendeu mesmo? O teste vai dizer. E é por isso que muitas vezes as pessoas vêm para a terapia, né? Os partilhantes vêm para a terapia, olha para a situação, encontra a causa raiz, traz um entendimento de como aquilo está se movimentando na vida e tal. E aí sai, tô resolvida, tô muito bem, minha frequência está elevada, tá tudo lindo, maravilhoso. Passa aí algum tempo, a pessoa se vê numa situação extremamente semelhante. Aí me liga. Olha, eu tô percebendo que a mesma situação está acontecendo comigo de novo. Eu tô percebendo que o mesmo padrão está se repetindo. Será que eu piorei de novo? Será que a terapia não fez efeito? Não, você está sendo testado para ver se você realmente vai conseguir
mudar alguma coisa dentro do processo. Se você vai reagir com as informações padronizadas ali do inconsciente ou se você vai tomar posturas conscientes diante da situação. É isso que diz se você realmente mudou ou não. Não é o que acontece fora, é o que acontece dentro. É de dentro para fora que a gente muda. Porque não adianta a gente ir para a terapia, se resolver e achar que o mundo vai ser as mil maravilhas o tempo todo. A gente está no planeta Terra, num planeta cheio de adversidades, num planeta que a humanidade criou diversos desequilíbrios, diversos problemas sociais, numa sociedade completamente desigual e injusta, e a gente vai lidar com problemas constantemente. Como que você vai agir diante do problema? Da mesma forma que você agia antes? Ou você vai agir de maneira diferente, com maior consciência? É isso que define se você melhorou ou se você não melhorou. É isso que define se você está produzindo novas relações de causalidade para ter efeitos diferentes ou se você está no mesmo processo de causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito, sem parar para refletir a respeito do que está acontecendo. É isso que vai definir se você realmente trouxe o aprendizado que você precisava trazer daquela situação. Tudo que acontece tem um propósito. Nada acontece ao acaso. Tudo tem sua razão de ser. A gente pode não ter acesso às informações que nos mostram qual é a razão de ser de cada coisa. Meu filho vive perguntando, né? Se tudo que existe tem um propósito, se tudo que existe tem uma função, qual é a função do pernilongo que fica zunindo no meu ouvido a noite inteira? Eu também queria saber, mas eu não sei. Mas algum propósito ele deve servir para alguma coisa, nem que seja de comida de sapo. Mas algum propósito tem para essa criatura existir. Assim como tudo que existe na nossa vida também tem um propósito, veio de uma causa. E a gente precisa conseguir minimamente entender essas relações de causalidade através do processo de autoconhecimento, para que a gente tenha condições de se movimentar de maneira diferente e sair dessa roda de hamster que é a roda de samsara. Porque só a partir do autoconhecimento e da autoconsciência a gente consegue fazer movimentos diferentes. Senão a gente vai ficar repetindo sempre as mesmas histórias N existências. Até a gente jubilar, né? E alguém meter o pé da gente desse planeta e falar, olha, não dá, você já teve todas as oportunidades que você tinha para fazer o seu processo de ascensão aqui na Terra, a gente está indo embora, você vai para outro canto porque não tem condições, né? É a situação. É essa situação que a gente está agora. Todo mundo já deve ter ouvido falar sobre o processo de transição planetária. A gente está realmente passando por isso. Não vai ser uma coisa que vai acontecer da noite para o dia, mas está acontecendo a cada dia. Quem acompanha aí os movimentos solares, os movimentos galácticos, a ressonância Schumann, vê indícios disso o tempo todo. A gente está num processo de tempestades solares absurdamente elevadas e com menor tempo de distância entre uma e outra. A ressonância Schumann, que antes era no nível de uma frequência de 7, não voltou mais a 7, está de 8 para cima. Os picos às vezes chegam a mais de 100 e a gente está recebendo essas informações constantemente. Vocês acham que isso é só movimentação galáctica, é só movimentação do Sol, é só alguma coisa magnética da Terra? Vocês estão no planeta Terra, que é influenciado por toda essa conotação de informações que vem da galáxia como um todo, do sistema solar e da galáxia. Cada explosão solar, cada vento solar que atinge o nosso planeta traz uma quantidade enorme de íons, né? Modifica ali a ionosfera. E para que servem os íons? Para ativar DNA, para modificar DNA, para criar vida. E vocês acham que tudo isso não interfere na nossa vida? A gente está tão desconectado do que é natural, do que somos nós verdadeiramente,
que a gente passa por isso e não percebe. Acha que está cansado demais, acha que não dormiu direito, acha que não comeu direito. Ah, porque eu fiquei estudando até tarde, eu fiquei trabalhando até tarde, hoje eu acordei mal com dor de cabeça. Mas vai comparar lá com a ressonância Schumann. Os dias que você estava se sentindo mal, cansado, com dor de cabeça, meio fora do ar, sem conseguir se concentrar direito. Confere lá na amplitude de onda. Vai bater direitinho com os dias que teve picos absurdamente altos. Não é à toa. É científico. Existe especialistas, né, da área médica, da área física, da área química, que estudam a influência dessas tempestades solares na vida e na saúde humana, saúde física mesmo que eu tô falando, tá? Existem estudos a respeito disso. Não sei se no Brasil tem, mas existe brasileira que faz um estudo desse tipo com um grupo dos Estados Unidos e é um negócio sério. Então, gente, estejam atentos, estejam conectados, estejam integrados, porque não existe caminho de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, de autopercepção, de autoconsciência se você estiver apartado daquilo que você é. E o que você é? Um ser vivente que faz parte do planeta Terra, que faz parte dessa biosfera que a gente chama de natureza. Só que a forma como a sociedade humana se organizou fez com que a gente se afastasse disso, com que a gente se apartasse disso, com que a gente acreditasse que a gente é algo fora disso. E a gente não é. Então estejam conscientes, tá? Porque a gente precisa trazer essa percepção para a gente poder fluir na vida. Causa e efeito, plantio e colheita. Você é efeito de outras causas e você é causa de vários efeitos. Quanto mais consciente você tiver, quanto mais internalizado você tiver, quanto mais presente na sua vida e em si mesmo você estiver, mais você vai ter condições de trazer efeitos benéficos. Eu não digo controlar, porque a gente não tem controle de nada e tentar controlar só vai gerar mais ansiedade, mas trazer possibilidade de efeitos benéficos. E os efeitos que não são benéficos, o que você faz com eles? Qual o aprendizado que eu tiro disso? Qual o propósito disso na minha vida? De onde isso vem? Onde isso foi construído? Quais as relações de causalidade que eu estabeleci com a origem desse efeito, com a causa desse efeito? É assim que a gente faz o nosso processo de autoconhecimento, de tomada de consciência e principalmente de ressignificação. E estar pronto e consciente, porque o teste vai vir. E quando vier, você tem que passar, para mostrar que você realmente aprendeu. E realmente trazer uma possibilidade de evoluir e ascender a sua alma. Esse é o processo da causa e efeito. Resumidamente, é estar consciente o tempo todo. Quem consegue ficar consciente o tempo todo? Vocês conseguem parar para fazer uma meditação consciente, sem se perder nos seus pensamentos por, 5 minutos? Sem ter alguém fazendo o processo de guiança? Só você com você mesmo? Tenho certeza que se qualquer um parar aqui para fazer isso agora, vai se perder nos pensamentos. Por quê? Porque a gente não aprendeu a fazer isso. A gente não foi treinado para fazer isso. Mas isso não significa que seja impossível. Significa que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa treinar, que a gente precisa praticar para poder aprender a utilizar todas as ferramentas que a gente tem a nosso dispor. Não só o nosso pensamento, mas também nossos sentimentos e nossas emoções principalmente. Porque é através deles que a gente vai realmente encontrar o nosso caminho. Princípio da causa e efeito. Toda causa tem seu efeito, cada efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é apenas um nome para a lei não reconhecida. Há muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. O Kybalion.
Este princípio incorpora o fato de que existe uma causa para cada efeito e um efeito em cada causa. Explica que tudo que acontece de acordo com a lei e que nada nunca apenas acontece, pois não existe tal coisa, como o casual. Que embora existam vários planos de causa e efeito, os planos superiores dominam os planos inferiores. Nada escapa totalmente à lei. Os hermetistas entendem a arte e os métodos de ascender acima do plano comum de causa e efeito, até um certo grau, e mentalmente, subindo para um plano mais alto, eles se tornam causadores ao invés de efeitos. O que é subir para um plano mais alto mentalmente? É essa tomada de consciência. Gente, todo mundo é capaz de acessar a sua intuição. Todo mundo. Todo mundo por si só naturalmente possui um certo nível de mediunidade. Não é pessoas especiais que foram escolhidos para nascer assim. Todo mundo tem essa capacidade. Precisa aprender a desenvolver, só isso. E aí você consegue fazer essa conexão com a sua bússola interior e trazer o que eu estou decidindo, o que eu estou fazendo é para o bem maior de todos os envolvidos no universo inteiro? Ou vai prejudicar alguém de alguma forma? É isso que a gente precisa aprender a se atentar. Porque às vezes você acha que não vai ter efeito para ninguém. Mas às vezes tem. O simples fato de você tomar alguma decisão, alguma atitude, fazer alguma coisa que interfira no processo de alguém, no processo de existência de alguém, no processo de aprendizado de alguém, já vai interferir negativamente na vida daquela pessoa. Quer ver um exemplo muito simples? Aquela pessoa que ajuda todo mundo, né? Eu faço tudo por todo mundo, eu ajudo todo mundo e muitas vezes eu acabo assumindo responsabilidades que não são minhas para ajudar o próximo. Olha que lindo! A pessoa se auto-sacrificando, assumindo responsabilidade que não é dela, em prol de ajudar uma outra pessoa. É lindo, né? De um ponto de vista da sociedade, conforme ela foi construída no Ocidente, talvez sim. Mas, uma vez que você se auto-sacrifica, você não está agindo para o bem maior de todos os envolvidos, porque o bem maior de todos os envolvidos inclui você. E se você está em auto-sacrifício, não é para o bem maior. Já começou por aí. Segundo, eu assumo responsabilidades que não são minhas para ajudar o outro. E quando eu assumo responsabilidades que não são minhas para ajudar o outro, eu estou tirando a responsabilidade de cima do outro. E se a responsabilidade é do outro, é o outro que precisa lidar com esta situação, trazer o aprendizado daquela situação para evoluir a alma dele. Se eu tiro essa responsabilidade dele, eu tiro dele a oportunidade de aprender, de se aprimorar, de evoluir. Então, mesmo pensando que eu estou fazendo uma ótima ação, eu posso estar interferindo negativamente no processo de alguém. E aí eu estou trazendo karma para a minha vida. Conseguem perceber como que é complicado a gente trazer essa percepção com a forma como a qual a gente enxerga a vida do nosso ponto de vista de sociedade ocidental? A gente precisa sair da caixinha para poder pensar sobre outras possibilidades. O que é do outro, o que é meu é meu. Se é do outro e se não é meu, é porque é o outro que precisa lidar com a situação, porque o aprendizado que está ali é do outro, não é meu. E não adianta eu querer aprender para o outro. Só o outro pode aprender a lição que ele tem para aprender ali. E se eu privo ele disso, eu estou privando ele de evoluir. É como uma criança que está aprendendo a falar e a mãe não deixa ela falar. A mãe, sei lá, a criança está com sede, aí ela vai lá tentar falar água para a
A mãe vê que ela está olhando para o filtro de água e já sai correndo, cata a água e entrega na mão da criança antes mesmo dela tentar falar. O que a criança entende? Eu não preciso falar, minha mãe está aqui para fazer tudo por mim. Olha que legal, né? E aí a criança não desenvolve a fala. E aí mandam para o fonoaudiólogo. Aí o fonoaudiólogo avalia e fala, não tem nenhuma questão aqui. Aí manda para o psicólogo. Qual o problema? Por que a criança não fala? Porque a mãe supre todas as necessidades da criança. Ela não precisa crescer, ela não precisa aprender, ela não precisa se desenvolver. A mãe está ali suprindo tudo. Só que essa criança vai crescer. E como que ela vai se virar nesse mundo se ela não aprender as funções básicas? Se ela não adquirir as habilidades necessárias para viver a vida? Uma coisa muito básica, que muitas vezes quem é mãe aí sabe, a gente faz sem perceber. Eu sou mãe, eu sou psicóloga, eu atendia crianças com essa situação. Cansei de pegar crianças que chegavam com sintomas de autismo grave, mas que não tinham nada. Era só a forma como a mãe cuidava da criança, porque não permitia que aquela criança crescia, de tanta ânsia de poder atender todas as necessidades da criança. E muitas vezes eu me peguei fazendo o mesmo com meu filho. Por isso que a gente precisa estar consciente o tempo todo, porque senão a gente é jogado nas reações do inconsciente, faz as coisas sem perceber. Mas continuando a leitura aqui, desculpa. As massas do povo são levadas adiante, pois são obedientes ao ambiente, os desejos e as vontades dos outros são mais fortes do que a deles mesmos. A hereditariedade, a sugestão e outras causas externas movem-nos como peões no tabuleiro de xadrez da vida. Mas os mestres, ascendendo ao plano superior, dominam seus humores, caráter, qualidades e poderes, bem como o ambiente ao seu redor. E se tornam aqueles que movem em vez de peões. Eles ajudam a jogar o jogo da vida, em vez de serem peões movidos por outras vontades e ambientes. Eles empregam o princípio em vez de serem suas ferramentas. Os mestres obedecem à causalidade dos planos mais elevados, mas ajudam a governar o nosso plano. Nesta afirmação há uma riqueza de conhecimento hermético. Aprenda-o quem puder. É um convite para a gente estar mais consciente e tentar fazer o nosso processo. Agora, o que o professor Eric traz no livro dele a respeito desta lei? A lei da causa e efeito. Este princípio nos traz o entendimento de que tudo no universo obedece ao comportamento de que tudo que se faz ou como se atua provoca um efeito futuro que é compatível e reativo a esse movimento inicial. Esta talvez seja a mais categórica das leis universais, pois trata diretamente da velocidade com que podemos evoluir, uma vez que sempre que agimos para alterar o equilíbrio do universo de alguma forma, impactamos nosso próprio processo evolutivo. Viver de acordo com essas leis é um processo muito complexo, por isso a dificuldade para o ser humano alcançar a sua iluminação. Por isso é muito importante entender os mecanismos de funcionamento do universo, para que a partir dele se torne mais fácil o desenvolvimento e expansão da nossa consciência. No momento que viemos a este planeta escola, planeta Terra, nem sempre nos adaptamos aos princípios e às leis que regem o universo, sendo necessário passarmos por processos de transformação da nossa consciência, chamados de processos de alquimia consciencial ou processos alquímicos. Estes processos serão melhor explicados ao longo do próximo capítulo. E aí, quem tiver o livro Despertar, Destravar e Saltar, vai ter condições de ler o capítulo 6, que fala sobre alquimia consciencial e o funcionamento do universo. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui.
O Kim de hoje, Mulheres que Correm com Lobos. Hoje é semente autoexistente. A gente estava... deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Ó, estão vendo ali? Isso daqui é o Tzolk'in, né? A matriz galáctica, matriz de sincronização galáctica, o calendário sagrado dos maias. A gente está aqui, ó. Opa, cadê meu dedo? Aqui. O quarto dia, quarto Kim de um novo giro. Há 3 dias atrás, a gente começou um novo giro lá no Dragão Magnético. Aí a gente veio por vento lunar, passamos ontem por noite elétrica e hoje nós estamos aqui em semente autoexistente, Kim 4. A gente está iniciando o 52º giro do Tzolk'in, contando a partir da convergência harmônica de 87, tá? Então, é um início de um novo ciclo. E no dia 26 de julho a gente reinicia um novo ciclo na matriz, na ordem cíclica, né? Que é o novo anel solar. Deixa eu ver o que mais. Bom dia para todo mundo. Preciso treinar muito a paciência, mas estou nesse processo. A paciência é uma coisa realmente que desafia a gente, né? Eu também não sou muito conectada com a questão da paciência, não, Betina, mas assim, a gente viu também aqui nas lives, né? Nas lives anteriores, a lei da polaridade, né? Então, o que a gente precisa trazer em termos da lei da polaridade para entender essa questão? Eu sou muito impaciente, né? Se você é impaciente, na mesma quantidade que você é impaciente, você tem a paciência dentro de si. Você só está numa polaridade extrema. Precisa trazer o equilíbrio para equilibrar as duas polaridades, tá? Pensando assim, talvez a gente consiga se alinhar um pouquinho melhor. Já tentei marcar contigo, mas a equipe me colocou em uma fila de espera e nunca mais falaram comigo. Já faz mais de 1 mês e meio. Vivi, você deve ter tentado marcar com a Patrícia. A Patrícia, ela trabalha, ela tem outras atividades, né? Ela trabalha na área da comunicação, trabalha em TV, tem aí umas outras atividades também. E é mãe, né, dona de casa, tá à frente do Instituto TQA, é terapeuta, então assim, a Patrícia é 1001 utilidades que a gente fala, né, porque ela faz de tudo, não consegue ficar parada a mulher. E os dias que ela atende são poucos dias, por isso ela tem uma fila de espera realmente muito grande. Por ela estar à frente do Instituto, ela é a pessoa de referência, então obviamente todo mundo busca fazer terapia com ela, né, e por ela não atender todos os dias da semana, ela tem poucas vagas para atendimento e ela acaba ficando com a lista de espera grande. Quem não está com urgência de atendimento e quer realmente ser atendido com ela, vale a pena esperar. Agora, quem não quer e quer ser atendido logo, né, ou não tem essa exigência de ter que ser ela, eu atendo, outras pessoas atendem. Lá no site da TQA tem a lista dos terapeutas que atendem também. E geralmente a gente consegue atender com mais rapidez, né? Você deve ter tentado marcar com a Patrícia, eu sou a Nádia, então para marcar comigo você entra em contato lá no meu direct, @terapeuta.nadiacianelli, tá? Ou procura aí deixa eu colocar aqui o número do meu telefone, que aí você também pode falar direto comigo no WhatsApp. Qual que é meu número mesmo, gente? Esqueci, deu branco. Olha lá no meu Instagram, porque eu não vou lembrar agora. Deu branco geral, tá? Mas você deve ter tentado marcar com a Patrícia, por isso que você tá na fila de espera, tá? Deixa eu ver mais dúvidas aqui. Sair da razão para o amor é um exercício muito difícil. Vibro a maior parte do tempo. Meço os prós e os contras. É o medo de soltar o galho para segurar no outro.
É exatamente isso, Betina. Adorei essa expressão, soltar um galho para segurar no outro. A gente sair da razão realmente é dar um passo no escuro, né? Porque a gente é muito formatado para a gente racionalizar o tempo todo, para a gente pesar prós e contras, para a gente ver o que, que é, o que, que não é, traçar todos os caminhos possíveis. O nosso cérebro é uma máquina de resolver problemas. Por isso que a gente se apega tão facilmente às questões negativas, né? Porque aquilo que traz sofrimento, aquilo que traz dor, aquilo que gera qualquer impacto negativo na nossa vida, é aquilo que o nosso cérebro não deu conta de resolver. E aí a gente fica fixado naquela situação porque o nosso cérebro tem a função de resolver problema. Enquanto ele não resolver problema, ele não vai largar a mão daquilo. Por isso que é tão difícil a gente fazer a transposição e deixar ir aquilo que não serve, né? Soltar. A palavra é exatamente essa, soltar. E você começar a sentir, a se perceber. Todos os prós na minha cabeça falam para eu ir pela direita, mas alguma coisa dentro de mim fala para ir pela esquerda. O que, que a gente escolhe? A gente escolhe o que a nossa cabeça está falando, porque a nossa cabeça já fez todos os processos dos prós e contras, que se eu for pela direita eu vou economizar combustível, o trajeto é mais seguro, o caminho é mais curto, tem mais paisagem bonita no caminho, tem a loja tal, eu preciso comprar tal coisa, eu vou passar na loja tal. Você já fez tudo, já resolveu todas as questões na sua cabeça antes mesmo delas se apresentarem, né? Aí é que está o processo da ansiedade, da gente não estar no momento presente. Agora, se eu for pelo caminho da esquerda, que alguma coisa dentro de mim diz para eu ir para o caminho da esquerda, eu não sei o que eu vou encontrar. É dar um passo no escuro. Mas a fé trata justamente disso, de você dar o passo e saber que o caminho vai estar pronto. É confiar no universo, na beleza perfeita do universo. E é desafiador. Não vou falar que é fácil. É fácil falar, né? Mas fazer, colocar em prática é desafiador mesmo, tá, Betina? O que eu acho certo pelo que eu entendo, pelo incerto. É isso aí. Como é doloroso essa transição planetária, como que eu comprometi em estar aqui. É isso aí. A gente precisa se reconhecer nesse processo, a gente precisa perceber que a gente também faz parte desse processo e não se deixar abalar, não se deixar cair, realmente levantar e fazer o que é necessário, né? Claro, sempre se respeitando. Mexendo muito com o nosso emocional, mexe com tudo, com o emocional, com o físico, com tudo. A vida humana na Terra é uma obsolescência programada. No futuro não estaremos aqui, porque não seremos mais necessários. Difícil dizer, Rodrigo, mas assim, eu nem sei o que significa essa palavra obsolescência, me perdoe a ignorância, tá? Mas eu nunca realmente ouvi essa palavra. A vida na Terra não é aleatória, ela é um conjunto de variáveis para que existisse a vida na Terra. Dentro da lei do tempo, né, da história cósmica, a gente tem uma possível vertente aí para entender essa promoção de vida neste planeta específico. Mas não existe nada comprovado cientificamente que tenha sido assim. Então, não vou nem trazer aqui as possibilidades, né? Fica tudo muito no âmbito místico e de informações acessadas aí por canalizações, por registros que talvez foram deixados por civilizações antigas e que a ciência atual não comprova ou não quer comprovar, né? Não dá para saber qual que é a real vertente aí. Mas não é aleatória, né? E qual é o prognóstico que a gente tem? É que tudo no universo evolui. Nada é estático. Tudo tem movimento, né? E como tudo está em processo evolutivo, porque esse é o fim último de tudo, a evolução, o planeta por si só também evolui. O sistema solar por si só também evolui. O nosso Sol evolui. A outra estrela que a gente orbita também evolui. A galáxia evolui. Tudo evolui. E como tudo evolui, nós somos, sei lá, pequenas células dentro de um organismo maior.
Se esse organismo evolui, ou a gente evolui junto, ou a gente vai se perder, né? Células mortas aí para serem dispersadas em outro ambiente, né? É o que os espiritualistas dizem, né? Quem está mais em contato com essa parte aí da questão da transição planetária, é que este planeta vai sair da terceira dimensão para a quinta dimensão. Quem conseguir acompanhar essa transição também vai para a quinta dimensão, sem ser num corpo físico, né? A gente vai passar de carbono para silício. E quem não conseguir acompanhar essa outra dimensão vai ser transportado, não seria bem a palavra que eu queria usar aqui não, mas tem essa ideia de ser colocado num outro planeta que ainda está passando por esse processo de desenvolvimento para a terceira dimensão, aguardar até que esse planeta fique pronto para receber vida humana, para receber vida à base de carbono, para que possa continuar o processo evolutivo neste planeta. É o que dizem aí as pessoas que estudam a questão da transição planetária de um ponto de vista espiritualista, tá? Mas dizer que não seremos mais necessários, eu não acredito, porque nós somos muito mais do que isso que a gente vê. A gente é muito mais do que um corpo, né? Nós somos almas, nós somos espíritos. Enquanto alma, enquanto espírito, a gente faz parte de um todo. E tudo que faz parte do todo é necessário. Tudo tem um propósito, né? Então, não acredito que seja dessa forma, tá? Agora, obsolescência, eu vou ter que procurar no dicionário o que é, para depois entender qual foi realmente a sua pergunta. Levando para a família, no caso, pais e filhos, que com dó ou pensando que isso é amor. É exatamente a questão da gente se responsabilizar pelo processo do outro, né? Muitas vezes a gente faz isso sem perceber, porque a gente cresceu numa sociedade formatada que diz que a gente precisa abrir mão da gente para ajudar o próximo. Quem nunca ouviu isso, né? Você tem que ajudar o próximo, você tem que tirar da sua mesa para dar para o próximo. Porque o próximo é seu irmão. Sim, é seu irmão, só que não vale, não é certo você entrar em autossacrifício para ajudar outra pessoa. O certo é você respeitar o processo de cada um e auxiliar dentro daquilo que te cabe. Isso é o certo. Estamos fazendo com que crianças virem adultos dependentes, totalmente, totalmente. E isso está cada vez mais forte, gente. Tá realmente bem complicado. Já aconteceu de esquecer meu telefone, gente, eu esqueço direto. E o início do meu telefone é o mesmo do meu marido e o mesmo do meu filho. Então, na hora que eu vou passar o número, às vezes eu passo o número dele, às vezes eu passo o número do meu filho, eu troco tudo. Então, eu nem me arrisquei. Mas a Morgana falou que vai colocar aqui para vocês. Aqui, ó, já coloco aqui embaixo. Contato da Nádia para atendimento 24999952677. Isso aí. Eu ia colocar o número trocado, olha. Eu acho que eu ia colocar o número do meu filho. Já escrevo meu número na capa. É uma boa. Obsolescência é algo que tem prazo de validade para a sua utilidade. Ah, muito bom. Gratidão, Rodrigo. Aprendi uma palavra nova hoje. Então, esse corpo tem prazo de validade. A nossa alma, o nosso espírito, quem a gente verdadeiramente é, não, tá? Talvez até tenha, né? Porque uma vez que a gente consiga fazer todo esse processo de ascensão da alma, o objetivo final é que a gente se integre novamente no todo, né? Algum tempo atrás eu fiz uma série de lives a respeito dos planos existenciais e das dimensões. Então, o objetivo final é que a gente chegue na última dimensão conhecida e se integre ao todo. E aí pode ser sim que, enquanto espírito, a gente também tem esse prazo de validade. Mas enquanto consciência divina, não. Ah, obsolescência vem da palavra obsoleto. Agora eu fiz a conexão. Nádia, você me respondia, mas tive que sair e entrar de novo. Não ouvi a resposta. Ah, sim, Vivi. Você estava falando que entrou em contato para fazer atendimento comigo, mas te colocaram na fila da espera há mais de um mês. Você deve ter entrado em contato com a central do Instituto TQA
com a Morgana especificamente, e ela faz o agendamento de atendimento com a Patrícia. A Patrícia, ela tem várias outras atividades, então ela não tem muitos horários de atendimento, e tem muitas pessoas procurando, porque ela é a cara do Instituto, né? E muitas pessoas querem fazer atendimento especificamente com ela. E aí ela tem realmente uma fila de espera aí um pouco grande, tá? Se o seu desejo é fazer atendimento com a Patrícia e você não tem uma urgência, vale a pena esperar, porque o atendimento dela realmente é muito bom. Mas se você quer fazer o atendimento, tem uma certa urgência ou não tem essa necessidade de que seja com a Patrícia, pode fazer o atendimento comigo, pode fazer o atendimento com qualquer outro terapeuta formado pelo Instituto TQA. Lá no site tem as informações dos terapeutas para vocês entrarem em contato. E comigo a Morgana deixou o telefone aqui em cima, ó, 249-9995-2677. É só me escrever no WhatsApp, tem que ser escrever, porque a ligação eu não tenho como atender, ou mandar mensagem no direct aqui do Instagram, @terapeuta.nadiacianelli, tá? Eu não tenho atendimento assim para amanhã, mas eu também não tenho fila de espera para cerca aí de mais de mês, tá? A gente consegue uma colocação um pouco mais rápida, tá bom? É só entrar em contato. Obsoleto seria o objeto em si, obsolescência seria o ciclo de vida de algo de acordo com a sua utilidade. Tô aprendendo muito hoje, Rodrigo, gratidão. Gente, então é isso. As dúvidas aqui acabaram, os comentários também. Lembrando que essa é uma live ao vivo e toda live ao vivo a gente salva para que outras pessoas possam assistir depois, ou até mesmo que vocês possam assistir depois com mais calma, ouvir uma coisa ou outra que talvez tenha passado despercebido ou passou muito rápido e reverem esse conteúdo, né? Então, tudo que a gente faz aqui nessa live, tudo que é dito, tudo que é realizado, fica salvo. A gente não tem como fazer edição antes de salvar a live, porque senão a gente perde esse material. Diante dessa questão de que tudo que acontece aqui fica salvo, quem desejar fazer um atendimento rápido aí para verificar o campo energético e concordar que esse atendimento também vai ficar salvo para que outras pessoas assistam posteriormente, coloca no comentário, eu quero e eu permito. Vamos lá, eu quero e eu permito, porque aí vocês me permitem também manter isso salvo. Betina, quero e depois colocou permito. Vamos lá, Betina. Mandei convite aí para você, Betina. Ah, conseguiu. Virar aqui. Ah, os cachorrinhos. Tô tentando virar aqui, Nádia. Aham. Não tô conseguindo virar. Gente, me ajuda, como é que eu viro aqui? Duas setinhas aí, uma para baixo e uma para cima. São nessas setinhas que vira a câmera. Deus. Ai, Nádia, faz assim mesmo, só ouvindo minha voz. Tá bom, então. Qual o seu nome completo? Elizabeth Pimentel Lima. Elizabeth com S ou com Z? Um Z e TH. Guilherme, me ajuda aqui. Elizabeth. Gira aqui para a Nádia me enxergar. Gira aqui para me enxergar. Data de nascimento? 26/8/58. Gira aí na setinha, que eu não estou enxergando a seta. Ótimo. Vou fazendo aqui enquanto você vira aí a câmera, tá? Tá. Girou? Girou? Ai, coisa boa, já tem gente jovem em casa.
deve ter ficado pé da vida, que eu fui lá no quarto acordar. Vovó tá... Não pode. Não pode. Ó, o campo energético tá limpo, tá? Tá. Ó, a sua frequência, a maior parte do tempo, está no nível da razão, no terceiro degrau, 10 elevado a 485, lá na genialidade, tá? Não, não decaiu aí o seu processo de crescimento, de expansão de consciência. Eu falo, como que faz para pular pro amor, meu Deus? Pois é, se conectar. Vou harmonizar seus chakras, tá? Tá bom. Execute esse comando de ativação TQA, chakras 17, 11, 29. Ok, tudo certinho. Sua frequência está alta, você não decaiu do processo de expansão de consciência que você fez. Não se preocupa com esse negócio de não conseguir passar para o nível do amor, tá? Porque o nível da razão é um nível muito elevado, um nível de expansão de consciência muito grande. Passar para o nível do amor não é algo que você faça ativamente, não é algo que você se esforce para conseguir, é algo que você vai naturalmente. E você vai naturalmente pela conexão consigo, se percebendo, se sentindo, deixando o racional de lado, deixando de racionalizar as coisas, os processos. E uma possibilidade é você entrar em processo de meditação, fazer meditação todos os dias. Uhum. Porque o professor Eric falava, quando a gente ora, a gente conversa com Deus. Quando a gente medita, Deus responde para a gente. E é aí que você entra em conexão e pode acessar essa possibilidade de passar para o amor. Tá bom? Tá bom, muito obrigada, Nádia. Fica Vamos com Deus. ver de novo. Tá com uma cara ótima. Até que Obrigada. a muda até a perfeição. Verdade. Tô Não me é? achando melhor agora, tô me achando bem melhor, graças a Deus. As suas aulas daí, né? Só perco mesmo quando às vezes esqueço que é muita coisa para fazer. Eu sou muito ansiosa aí. Quando passou, Então, eu falo assim, respira, se coloca no momento presente, que a ansiedade faz a gente ir para o racional, aham, tá? tá ótimo. Muito obrigada. Vamos, Fica com Deus. tchau. Tchau. Então, gente, essa é uma pergunta que muita gente faz, né? Eu, quando entrei também, comecei a estudar TQA, comecei a acompanhar e me perceber, me trabalhar, eu também tinha essa ânsia, eu tenho que passar para o nível do amor, né? Eu tenho que calibrar a maior parte do tempo no nível do amor, como que eu faço isso? E me esforçando para tentar conseguir. E eu percebi que não é algo que a gente se esforce para fazer, né? Para conseguir fazer. É algo que a gente passa naturalmente, a partir desse processo de autopercepção, de se colocar na presença e de se sentir, de se permitir sair da lógica um pouco. E não é fácil, porque a gente, como eu falei, né, a gente é atravessado por essa ideia cartesiana de que penso logo existo, a gente é ensinado desde que a gente sai do útero da nossa mãe a pensar, a racionalizar, a trazer para o cognitivo, a trazer para o racional tudo que a gente faz, a pesar os prós e os contras, mas sempre tem algo que não adianta você pesar prós e contras, não adianta você fazer cálculos e mais cálculos que você não vai ter a resposta. E quando você se depara diante dessas situações que
Não adianta eu ficar pesando prós e contras, não adianta eu ficar fazendo cálculo para saber o que que é melhor, o que que é pior, que eu não vou encontrar qual é o melhor caminho. Você entra num processo de ansiedade, porque aí você percebe que você perde o controle. E a gente tem a ilusão de que se eu racionalizar, se eu trazer para a cognição, se eu pesar os prós e os contras, se eu calcular tudo minimamente detalhado, eu vou ter controle de toda a situação. E a gente não tem controle de nada. E quando você abre mão disso, é libertador. Então, experimentem. Façam esse processo de conexão, de soltar, de deixar a resposta vir. Perguntem para o universo sem querer encontrar a resposta de imediato. Perguntem para o universo e esperem a resposta chegar até você, porque ela vai chegar no momento que você estiver pronto para receber. Combinado? Gratidão por mais essa manhã. A semana que vem a gente não vai ter live. Eu vou estar num processo aí de mudança, então talvez eu não consiga parar para poder fazer esse momento de live com vocês. E a gente retorna na outra semana, no dia 25/7, que vai ser o dia fora do tempo, um momento de parada, um momento de pausa, um momento de aquele intervalo entre uma inspiração e uma expiração, ou um intervalo entre uma expiração e uma inspiração, para você se conectar. E a gente vai fazer uma live especial a respeito do dia fora do tempo, da perspectiva da lei do tempo e em associação com a TQA, de fechamento de ciclo para abrir um novo ciclo com maior consciência. Então, eu aguardo vocês no dia 25/7. Fiquem na paz e na luz. Em Lakesh, eu sou outro você.